Você foi no posto colocar gás GNV no seu carro, gás natural veicular. Você sabe que o seu cilindro tem capacidade de armazenamento de 16 metros cúbicos. Chegou na bomba e você viu ao final do abastecimento que foi colocado 17 metros cúbicos. Você está sendo lesado, prejudicado pelo posto? Não necessariamente. Saiba o porquê. Mas antes de tudo eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações e, se gostarem do vídeo, dar um like para dar uma força no canal. Bem, para começar, por que não necessariamente? O seu cilindro, que vulgarmente na linguagem popular cabe 16 metros cúbicos de gás, e o seu outro, como exemplo também, de 8 metros cúbicos de gás, na verdade, o de 16 metros cúbicos cabem 60 litros de água. Eles são capazes de armazenar 60 litros de água, e o de 8 metros cúbicos para gás são capazes de armazenar 30 litros de água na média. E por que essa correlação? O gás natural veicular, o GNV, ele é um fluido compressível, ou seja, suas condições durante o armazenamento, a sua capacidade de armazenamento é diretamente relacionada à pressão de operação e temperatura de operação durante a execução do enchimento. Ou seja, variando estas condições de pressão ou temperatura, por exemplo, a sua capacidade de armazenamento de gás propriamente dito pode variar tanto para mais como para menos. Ou seja, se a pressão de operação do seu sistema de GNV do carro é de 200 bar de pressão e a mesma pressão de 200 bar é recomendada para o enchimento, a 200 bar de pressão, numa temperatura de 15 graus Celsius, o seu cilindro de 60, a capacidade de 60 litros de armazenamento de água, ele vem a caber no armazenamento 16 metros cúbicos de gás. E por seguinte, o seu mesmo cilindro de 30 litros para água, nas mesmas pressão de 200 bar a 15 graus Celsius de temperatura, ele vem a caber, na média, 8 metros cúbicos de gás. Então, para exemplificar, se durante o seu abastecimento no posto a temperatura de enchimento for mantida em 15 graus Celsius, contudo, a pressão de enchimento for superior a 200 bar de pressão, a sua capacidade de armazenamento de gás no cilindro pode ser superior a 16 metros cúbicos. Lembrando que a 200 bar, 15 graus Celsius, na média ele cabe 16 metros cúbicos. Aumentando a pressão durante o enchimento, você aumenta a capacidade de compressão do gás dentro do recipiente, vai caber mais gás. Então, não necessariamente, se você durante o abastecimento verificar lá na bomba que o valor de enchimento foi superior para o seu cilindro lá de 16 metros cúbicos, vulgarmente chamado na linguagem popular, não necessariamente você está sendo prejudicado, lesado pelo posto. Assim bem como para o cilindro de 8 metros cúbicos, caso você registre um volume de armazenamento durante o abastecimento superior aos vulgarmente chamados também 8 metros cúbicos de gás. Tenha 8,5, 9 metros cúbicos enchidos no seu recipiente, no seu cilindro de gás. E por conseguinte, você pode entender que para uma dada mesma temperatura, por exemplo, 15 graus Celsius, caso seja aumentada a pressão durante o enchimento, a recomendada é 200 bar, mas aplica-se uma pressão de enchimento de 210, 220 bar, a sua autonomia, a sua capacidade de enchimento, de armazenamento de gás dentro do cilindro, aumenta. E da mesma forma, caso seja uma temperatura durante o enchimento de 15 graus Celsius, mais uma pressão inferior a 200 bar, seja no 195, 190 bar, a sua autonomia diminui. Vai conter armazenado no cilindro um volume inferior aos 16 metros cúbicos de gás para um cilindro de 60 litros, de capacidade de 60 litros de armazenamento de água, assim bem como menos de 8 metros cúbicos para um cilindro com capacidade de armazenamento de 30 litros de água. Mesmo assim, não sendo atestado que essa variação da capacidade de armazenamento no seu cilindro, você está sendo lesado, em vista de que essa capacidade possa variar em função das pressões e temperaturas durante o enchimento, é sempre recomendado que você faça abastecimento em postos nos quais as suas bombas de abastecimento sejam inspecionadas, com os selos da Agência Nacional de Petróleo, do INPEM, e verificar a procedência desses postos. Com isso,
não necessariamente apresentando-se na bomba no seu enchimento um valor superior a 16 metros cúbicos, caso o seu cilindro seja para 16, e um valor acima de 8 metros cúbicos, caso o seu cilindro seja para 8 metros cúbicos de gás, na linguagem popular, não necessariamente você está sendo lesado. Mas é importante sempre fazer o abastecimento em postos com a regulamentação em dia, né? Sejam fiscalizados com selo da Agência Nacional de Petróleo, do IPEM e demais órgãos regulamentadores do segmento. E ainda mais importante ressaltar que pressões elevadas acima da pressão recomendada dos fabricantes do sistema de GNV, que eles indicam 200 bar e até no máximo excedendo 20% dessa pressão, ou seja, até no máximo 220 bar, vocês podem submeter o seu kit de GNV e os seus componentes a um possível ciclo de fadiga. Você submeter esforços acima dos que foram previstos, diversas vezes, com pressões e redução de pressões a todo tempo, e você pode diminuir a vida útil do seu kit gás do carro. Então, sempre é recomendável você manter as pressões durante o abastecimento nessa faixa de 200 bar, até no máximo 20% acima de 200 bar. E antes da preocupação com relação a essas possíveis pressões elevadas, além do valor recomendados pelos fabricantes dos componentes, que pode combinar com a redução da vida útil do seu kit de GNV do carro, veio um risco com relação à vida humana propriamente dita, a vizinhança do posto de gás, né, a responsabilidade do dono do posto. Você submeter o seu kit de gás durante o abastecimento a pressões elevadas, além das condições recomendadas pelo fabricante, pode combinar com a falha do sistema, do equipamento. Pode haver um risco à vida humana, uma explosão, por exemplo. Então, você jamais deve proceder ao enchimento pensando somente em autonomia, porque você pode vir a ter acidentes, mortes e também como você prejudicar a vida útil do seu sistema de gás do carro. Então, pessoal, o propósito do vídeo era desmistificar essa questão do meu cilindro tem capacidade de 16 metros cúbicos ou de 8 metros cúbicos de gás, por aí vai. Na verdade, isso não é um valor fixo, depende de pressão e de temperatura. Apresentar os riscos colocados em função dessa variação das condições durante o abastecimento, quanto à vida útil do seu kit de gás do carro, assim bem como a vida humana e vizinhança acerca do posto de abastecimento. Espero que tenham gostado do vídeo, agradeço e até o próximo vídeo aí, pessoal. Um grande abraço.